Cara, Irene, o nome do programa, assim, como é que vocês carinhosamente se referem lá com o pessoal de Atibaia? O nome do... Liderança Amorosa. Liderança Amorosa. Liderança Amorosa. É isso. Liderança Amorosa. Ele é parte, né, do nosso programa maior, que é o programa Cultura de Cuidado. Mas esta parte que a gente está desenvolvendo aqui chama Liderança Amorosa, porque a gente entendeu que era essa dor, né? O professor está muito machucado, muito sentido, né? Com os múltiplos abandonos, com o que a gente chama em psicologia de desamparo aprendido. Então aprendeu a estar nessa condição de desamparado, de eu tento fazer, mas não consigo, mas não dá resultado, mas não dá e tal. Então a gente entendeu, ouvindo antes um pouco as gestoras, que era essa dor, era essa necessidade. Eu precisava criar um programa Liderança Amorosa para fazer primeiro e prioritariamente esse acolhimento pelo amor, né? Então o nosso principal pilar é a Bell Hooks, principalmente naquele livrinho dela, Tudo sobre o Amor, Novas Perspectivas. Esse é o nosso grande pilar. E a ideia de que o amor é essa força para transmutar esse estado de coisas que a gente tem vivido e que tem adoecido as pessoas, né? O amor é esse band-aid capaz de ir curando essas feridas todas. Então, enquanto a gente briga por melhores salários, enquanto a gente luta, olha esse vocabulário todo que vai permeando a educação, né? Enquanto a gente briga por melhores salários, luta por mais direitos, briga pela valorização social, a gente precisa fazer o que dá pra gente fazer como gente, que é o exercício desse acolhimento, né? Então, com técnica, obviamente, com metodologia científica, obviamente, mas com presença, principalmente com presença, de perceber que tem coisas que não dependem de um investimento financeiro, não dependem de uma voz do além para dizer faça isso, né? Depende só da gente lembrar que a gente é gente. Então, no livrinho eu trago aquele termo do humano praticante, né? Gente que sabe o que é ser gente. Então, a gente se distanciar do humano não praticante, desse tipo de gente que tendo cara e corpo de gente não é, porque não pratica amorosidade, e a gente se aproximar cada vez mais desse tipo de gente com quem a gente quer encontrar, mas que a gente precisa ser primeiro, que é essa gente capaz de amar, de olhar para o outro e dizer, entendo que a gente precisa de um montão de coisas, mas a gente tem um ao outro, e esse encontro é o que importa, né? Então a gente entendeu que trabalhar com gestores, trabalhar essa liderança amorosa com os gestores era de fundamental importância, porque quando a gente estuda as narrativas dos professores, a gente percebe que muitos chegam a exonerar um cargo público que ele lutou muito para estar lá, ele fez prova e sonhou com aquilo e tal. Ele chega a exonerar, e não é porque está desgostoso com a educação de maneira geral, mas porque não está feliz com a convivência com a liderança, né? E esse dado também a gente encontra no corporativo. Então, no corporativo também muitas pessoas desistem do corporativo e vão se tornar PJ, né? Então essa pejotização do trabalho tem muito a ver com a qualidade ou a má qualidade dos relacionamentos, né? Esse é o seu caso, né, Carlos? Então você vai trabalhar no Uber, você vai trabalhar enfim, em serviços, em trabalhos que estão até precarizados, na verdade, que não te dão garantias, não te dão direitos, mas você opta pela saúde mental, porque a relação te adoecia. Então, se a liderança for amorosa, por efeito cascata, todas as demais relações são. E todas as demais relações mesmo, porque se você passa a maior parte do dia em que você está acordado, você passa no trabalho e está vivendo relações adoecedoras, você não vai chegar feliz na sua casa com a sua esposa. Você vai chegar no coice também, porque foi coice que você exercitou o dia inteiro. Você não vai chegar com amor para sua família, né? Ou você vai se fragmentar ainda mais e, portanto, adoecer, porque no trabalho você vive no coice, você vive na briga, no estresse, na ansiedade, na luta, né?
luta ou fuga, como é que você vai chegar em casa e desarmar todo esse sistema e dar amor para alguém sem adoecer, sem se sentir uma farsa, né? Então, a gente fala muito sobre o que a pandemia escancarou, né? É como se só depois da pandemia a gente estivesse vivendo questões de saúde mental, mas não o primeiro documento da OMS, por exemplo, a respeito de saúde mental, o primeiro relatório anunciando que nós teríamos uma questão importante de saúde mental, ele foi publicado em 1999, por exemplo, né? A OIT também já está, desde o ano 2000, publicando artigos e mostrando como o trabalho tem adoecido as pessoas, né? Então, o trabalho, se ele é só por dinheiro, ele adoece. Então, sim, a gente precisa que o professor seja financeiramente reconhecido. E enquanto a gente faz isso, a gente precisa que as relações fortaleçam esse professor até para lutar por isso, né? Porque senão ele só vai adoecer mesmo, que é o que a gente tem visto. 112 professores em São Paulo se afastam por dia. Por Uau. dia. Como que você tem um indicador desse? Não faz sentido. E você aceita e normaliza. Não, as pessoas estão adoecendo. Ou então você tem uma liderança que é ainda mais opressora diante disso e começa a criar dispositivos que penalizam o professor que tira a licença médica. Quem é em sã consciência que acha mesmo que você acordou para tirar a licença médica? Você levantou da sua cama e falou, vou ali até o médico pegar uma licença médica só para dar uma sacaneadinha e eu já volto. Não, o trabalho, e principalmente o trabalho de professor, ele tem um outro sentido, né? Ele tem o sentido do conviver, do aprender, do ajudar e ensinar o outro a se desenvolver e a ser gente. Então ele quer estar em sala de aula, ele quer estar com o aluno dele. E se ele tirou um atestado médico, é porque ele não está dando conta mesmo. Ele já tentou de tudo e não está dando conta. Mas a crueldade desse sistema que a gente está criando tão meritocrático é imaginar de verdade que tem mais gente sacaneando do que gente de verdade adoecida. Quando a gente começa a pesquisar em campo, o que a gente percebe é que tem muito mais gente tentando dar conta, mesmo estando adoecida, do que gente sacaneando. Que vai ter gente sacaneando na escola, no serviço público, no corporativo, vai ter. Ok, não vamos esconder as diferentes camadas do que significa ser humano, né? Mas tem muito mais gente tentando dar conta. Muito mais gente que, tendo um atestado na mão, não apresenta o atestado por vergonha, por medo de falar das questões que envolvem saúde mental, pelos tabus que envolvem falar de saúde mental. Sabe que, deixa eu me lembrar o nome dele aqui, que eu me dei um papelzinho até aqui, deixa eu ver, tá aqui, eu acho, tá? Seu Mauro é o secretário de Segurança Pública do Estado do Ceará. É um dos caras mais visados do Comando Vermelho para ser assassinado no país, assim. Porque ele, cara, ele... Melhor não andar muito com ele, né? Tomar um café assim. Esse aqui, ele disse assim, o cara é um... Leva meu telefone, o que tu precisar, professor. Gente, você fala por telefone que é mais seguro. Pra me receber eu passei por todo um processo. Mas é um cara, assim, que ele realmente organizou, por exemplo, a penitenciária do Natal de Fortaleza. É um cara muito interessante para conversar sobre gestão do cuidado. Porque ele cuida de todo o sistema penitenciário do Ceará, que é bem complexo. É um cara muito interessante de conversar. E ele foi conversando sobre saúde mental dos policiais. Fiquei lá. Foi uma conversa que era para durar meia hora e nós ficamos 3 horas conversando, pensando coisas juntos. Assim. Cara, interessantíssimo. O que ele faz para garantir dignidade para as pessoas, tanto pelo preso, mas principalmente pelo policial, é espetacular. Espetacular. Eu fiquei fã do cara. Agora, assim, a vida dele é impressionante, né? O ônus, né? Um trabalho como esse. Ônus, assim, o peso disso é uma coisa incrível. E uma das coisas, ele tem um auxiliar, que eu esqueci o nome dele, cara, e eles são de Brasília, ele é natural de Brasília. E ele me falou uma coisa que me chamou, nunca mais saiu na minha cabeça. Ele falou assim, professor, sabe qual é o problema nosso aqui? É que 50% dos policiais não têm vocação para ser policial. Fizeram um concurso público e não foi feito o devido cuidado
para que eles pudessem colocar os dons deles a serviço da comunidade. A gente tem que aprimorar desde a seleção do pessoal, porque professor é uma vida muito importante para a sociedade. E é muito importante para a sociedade. Flertando com a morte desde o tempo todo. E aí a gente começou a falar de vocação. E é uma coisa interessante, né? Porque o que é interessante, assim, olha, é uma profissão fundamental, né, no Brasil hoje. Quer dizer, olha, a gente vê o que acontece no Rio, o que acontece em todo o Brasil, né? O crime organizado. Então esse pilar é um pilar importante, mas você tem que agir com, né? Não é fazendo uma carnificina, mas exatamente agindo com estratégia, mas é muito interessante. Então quando tu conversa com pessoas que sabem fazer isso, que são uma gestão e cuidam das outras pessoas e falam, e aí eu faço algumas pontes, porque claro, nosso horizonte é mais ligado à educação, mas quando tu fala com isso, eu vejo uma coisa muito importante, assim, e ele falou uma coisa muito importante para mim, assim, o policial, ele precisa ser valorizado, e a valorização não é só o salário, a valorização é a dignidade. Porque se ele não se sentir digno, e digno não é que é superior ao outro, ou que ele não tem lei, ou que ele está maior, não. Ele tem que se sentir digno, tem que ter dignidade. E ele tem que ter espaços para ele ser escutado, né, e perceber dignidade. E foi muito, assim, essa conversa, eu falei para ele, eu aprendi muito mais contigo do que, porque ele me chamou queria aprender comigo. Enfim. Então, mas aí você vê como que a gente tá longe ainda, né? E eu tento ser o mais otimista que eu posso, mas como a gente tá longe de estar no lugar ideal, tendo todas as riquezas que a gente tem no nosso país e gerando tanta renda como a gente gera aqui por conta disso também. Porque quando a gente pega o ranking de adoecimento, o que você tem lá no topo? Justamente profissionais de saúde. Então eu tô doente, eu vou procurar um profissional de saúde, mas eu tenho que saber que ele tá doente também. Porque 80% dos médicos estão em burnout. Mas eu, professora, também tô e eu vou procurar um médico e pode ser que ele, né? Então, aí em segundo lugar no ranking vem o pessoal de segurança pública. E em terceiro lugar vem professores. Então você tem saúde, segurança pública e educação colapsada e adoecida. Mas tu vê o que tem em comum esses três públicos, né? Eles atendem todos. Né? Então, por exemplo, o que o professor, o que a gente faz? O professor, ele é porta aberta, policial, ele é porta aberta e geralmente o que tem de pior, a saúde, tu não chega no... E aí tem algumas coisas que é importante, que eu vou conversar um pouquinho hoje com a galera aqui, que eu me lembro de uma coisa muito importante, eu lá em Petrolina, eu fiz Petrolina, o hospital, ele é, né, um hospital de emergências e traumas, hospital universitário. Ou seja, e ele atinge naquela região ali 3 estados. Então, café, né, Carlos? Você tá lembrando? Oi? Tá lembrando do nosso cafezinho que estamos chegando, eu acho? Passei aqui o grau desse lado. Aí, o que pior de acontecer, 52 cidades lá vai parar naquele hospital. E o hospital, daí o reitor sempre muito amigo meu, Alex, tu que não tá... Vai lá e federaliza o hospital não era federal, né? Tem que tornar um hospital de ensino. Beleza, então eu fiz todo... Ai, meu Jesus Cristo. Bom, até a mensagem de morte eu fui, né? Porque a gente foi lá, fez uma auditoria pra ver, tinha máfia de hortas e próteses, essas coisas pesadas. Enfim, eu emagreci muito, as pessoas achavam que eu tava malhando, era medo de morrer mesmo. Mas uma das coisas que foi muito interessante nesse processo foi assim, eu entrei pra dentro do hospital, administrei esse processo e eu me dei conta de uma coisa, no momento de emergência, num hospital de emergência, ou um SAMU, por exemplo, chegou uma criança, alguém baleado, ninguém olha pro outro e diz assim, e agora, hein? Sabe? Cara, tu tem protocolo que tu segue. Ou manda pro diretor resolver, né? Manda pra outro resolver. E agora, hein? Pois não sei, como é que foi na tua faculdade? Eu não sei. Cara, é o protocolo, essa emergência é o esperado, E aí você segue o protocolo. Não interessa eu gosto ou não gosto de ti, segue o protocolo. Depois, no final, você pode até questionar, se aprimorar o protocolo, mas segue o protocolo. E naquele mesmo momento que eu estava nesse hospital ali, eu também estava com um curso de formação de professores de educação integral. E aí eu me lembro que a gente fez todo um processo de formação sobre cuidado humano, sobre tal. E daí uma diretora falou para mim, lá no interior da Bahia, disse assim, professora, não sei nem por que eu tô aqui.
Como você não sabe por quê? Por que a gente está conversando sobre isso, professor? Para que eu vou pensar? Para que eu vou refletir sobre essas coisas? Porque eu mato um leão todos os dias na minha escola. Todos os dias acontece alguma coisa que eu não consigo fazer o meu trabalho. Aí eu olhei para ela e falei assim, mas professora, pense aqui comigo. Todos os dias é? É. E assim, então será que isso é o inesperado? Como assim? Bom, se todos os dias a senhora mata o leão, o seu trabalho parece que é matar leões. E se todos os dias, tá, mas qual é o protocolo para matar leões? Então assim, não, então veja, a gente precisa, num hospital de emergência e trauma, a gente precisa esperar o inesperado. Se o nosso trabalho, as crianças que não chegam mais adoecidas por a sociedade que a gente está vivendo, chegam todos os dias assim, logo, eu não posso achar que eu tenho um mundo ideal, que agora, tá, eu não quero saber dessa criança agora, eu quero viver o meu mundo ideal. Meu velho, o teu mundo é lidar com esse inesperado. Portanto, eu preciso ter protocolos, porque se eu tiver que pensar em cada momento que eu tenho que fazer, então, aí a gente não consegue fazer muitas vezes isso na educação. É como se, peraí que eu tenho que pedir Uber pra gurizada, é como se eu tivesse que, sabe? Oi, minha filha. Oi, meu amor, posso pedir Uber? Bom dia, meu amor, te amo. Tu tá melhor? Tu tá melhorzinha? Faz daqui um minuto, tá? Tu tá melhor? Sim, tá. Tu tá melhorzinha, meu amor? Tá bom, mas eu tô na estrada aqui. Então assim, tu posso pedir ou tu vai avisar daqui a pouco? Vi, pode pedir já ou aviso? O quê? Disse um minuto. Daqui a um minuto você pede. Daqui a um minuto eu peço, pronto, daqui a um minuto eu vou pedir. Beijo. Tá, beijo. Pedir Uber pra eles e pra escola. Aí enfim. Então, eu vou falar um pouquinho dessas coisas hoje. Então, o que acaba acontecendo? A gente precisa fazer processos de que a gente possa revisar. Então, por exemplo, talvez o meu trabalho, talvez eu que não estou devidamente preparado para o trabalho. Por isso que o tal do nosso querido amigo lá, né? Quer dizer, os protocolos, os cuidados. Porque é o seguinte, se essas pessoas chegam para mim, mas não era assim, meu velho. E foi um dia uma professora falou para mim assim, disse, também lá nesse curso, porque há muitos anos atrás, mas ela disse para mim assim, olha aqui, e eu vou dar exemplo, como é que eu me dei esse insight? Tinha um aluno meu chamado Vandes, que é médico. E o Vandes fez assim, e eu era, né, como se chamava, preceptor, né? E aí, cara, teve uma praga lá no interior do Nordeste que foi aquela motinha 50 cilindradas que vinha da China e não precisava de carteira de motorista. E o pessoal vendeu aquilo como brinquedo e substituiu o jegue, assim. E todo mundo comprou. E aí o pessoal se matava, assim no hospital chegava, nesses 2, 3 anos assim, que até o pessoal dizer que precisava de carteira de motorista para aquilo, cara, era o que era. As pessoas só chegavam porque compravam, nunca tinha andado naquilo, né? E foi nessa fase que o Wanderson estava lá. E ele estava no internato, né? Ele estava já no final da medicina, né? Emergência e trauma. E aí chegou, velho, uma criança com a cabeça estourada, assim, porque ela estava voltando domingo, o pai e a mãe foram na casa dos avós, tomaram umas cachaçinhas, o menino ali dentro, caíram o menino sem capacete, estourou a cabeça, o menino veio totalmente, chegou no hospital, o Wanderson que atendeu, e aí não tinha os equipamentos suficientes, e os pais, obviamente, desesperados, né, e tal, ali e tal, ele fez tudo o que podia fazer, mas morreu a criança. E aí eu tava em casa, veja o que é, domingo de tarde, eu tava em casa fazendo o quê? Tomando uma cerveja. Tipo assim, de lei. Domingo de tarde. Me liga do hospital, olha, o Wanderson tá no momento, e eu era o responsável, tipo assim, não era porque eu não precisava estar no hospital, mas assim, eu tenho que ir lá falar com a segurança. E me fui. Aí esse menino me abraçava, chorava. E revoltado, com muita consciência, ele dizia assim, professor, isso aconteceu porque essa porra dessa cidade não tem política pública de transporte público, porque liberam isso, porque não tem educação, porque não tem saúde, porque não sei. Ele conseguia entender que
aquilo aconteceu porque não tinha um monte de políticas públicas, de trânsito, de educação, de saúde, de transporte público. Ele terminou, enxugou as lágrimas e disse assim, professor, esse aqui é o meu lugar. Foi assim, mais ou menos. E no fim de semana seguinte eu fui para uma formação de professores e a professora foi assim para mim, ela disse isso para mim assim, olha aqui, ó, se a família não faz nada, eu não sou psicóloga, eu não sou advogada, eu larguei de mão. Aí eu disse assim, professora, mas se a senhora é a professora, esse menino chega para a senhora, quem vai educar então? Não sei, mas eu não sou responsável por isso. E aí eu fico pensando, então quem é? Ou será que é você que não conseguiu entender que você precisa, então, talvez ter uma outra forma de lidar? Agora a gente tem que auxiliar, tem que ter protocolos para poder chegar. Entende? Porque embora eu tenha consciência de que, claro que eu não vou resolver todos os problemas, mas eu, enquanto professor e gestor ali, qual é o protocolo para eu lidar com esse menino que chega, às vezes não fisicamente, mas psicologicamente acabado na minha escola, sabe? E aí eu preciso estar bem para isso também. Claro. Por isso que a saúde mental é importante, por isso que é o nosso pilar de trabalho. E por isso que a gente tem que tomar um café agora. Agora. Bora. É, Você pediu? Eu vou pedir Uber agora para as meninas. Deixa ele pedir o Uber aqui. Me manda um negócio do Uber quando pedir. Ok.